Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira através de um plano, através de um método. Esse método se consiste em nós lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, dá o like e compartilhe para os seus contatos e grupos. Está chegando um novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra nela e vai atualizando aos poucos. Vamos à leitura de hoje. Dia 339, nós vamos ler Zacarias capítulo 7, Salmo 130, Atos capítulo 12, Zacarias 7. O jejum que não agrada a Deus. No 4º ano do reinado de Dário, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefalá eram habitados? A desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Vamos ler agora o livro de Salmo, no capítulo 130. Das profundezas clamo a ti. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vamos ler agora o livro de Atos, no capítulo 12. Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o
a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amém! Mais um dia de leitura bíblica concluída, até que nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã. Um abraço, pra cima!